Olá, você que nos acompanha, a resenha é sempre muito boa aqui antes de começar o podcast Mentes Pensantes. Esse mês de abril está com tudo, você está nos acompanhando, né? Você já viu quando nós falamos sobre aquela pessoa que não consegue dizer não, você já assistiu também sobre angústia e sobre ansiedade. E hoje, o nosso tema é palavras que ferem. Quem nunca, né? Quem nunca? Eu acho que tanto nós aqui quanto você aí na sua casa já deve ter passado por alguma situação que vai remeter a este tema. Palavras que ferem. Boa noite, seja bem-vinda mais uma vez, Fernanda. Boa noite, Aislan. Tudo bem? Tudo bem, meus amigos? Boa noite, Roberto, Pedro. Aislan, um excelente tema. Porque, como você disse, quem nunca? E eu não sei o que é pior. Você soltar algo que magoa a pessoa, a outra pessoa que está te ouvindo, ou você em seguida tentar justificar dizendo que não foi isso que eu quis dizer. Né? Nossa! Né? Quem nunca? Quem nunca ouviu? Quem nunca soltou? Sim. Então, por que não, ao invés de economizar essa questão de não foi isso que eu quis dizer, por que não pensar antes de soltar palavras ao vento, ofender gratuitamente? Não contamos até 10, tá? Vamos longe nessa discussão. Vamos. Caro amigo Pedro, seja bem-vindo a mais um podcast, prazer estar contigo. Muito obrigado, Aislan, aos meus amigos que estão aqui. Vamos direto, né, para aquilo que interessa. E você não fez a pergunta, palavras que ferem. Palavras que ferem. Cara, eu tenho um entendimento que, assim, eu acho que certamente você de casa já ouviu isso, né? Que pessoas feridas ferem pessoas, né? Uhum. Então, palavras que ferem, elas antecedem, né? Na verdade, elas são a consequência de uma pessoa ferida, de uma pessoa amargurada, de uma pessoa estressada, de uma pessoa que não está bem. Que não foi curada, né? Perfeito. Porque muitas vezes palavras que ferem, elas são palavras assim, ou de reação. Então, Fernanda fala, eu já reajo ferindo ela, né? Ou por falta de autodomínio, né? Então, como eu não me domino, como eu não estou conseguindo lidar com o que está dentro de mim, eu vou lá e transfiro para o outro, né? Então, palavras que ferem é mais ou menos por aí. Roberto, você acredita muito nessa questão também de o exercício de contar até 10, ele deve ser praticado frequentemente em nossas vidas também? Ah, sim, acredito muito. Boa noite, gente. Boa noite. Acredito sim, por quê? Porque esses 10 segundos são 10 segundos necessários para você falar com você mesmo. Sim. Para você dialogar. Precisa isso? Será que é isso mesmo? Precisa. Sim. Ó, eu não vou contar a experiência, mas tive esses dias atrás aí. Vai contar agora. Não. Joga na mesa, Joga na mesa. Mas, joga para nós. Precisa falar que foi o Pedro, foi a Fernanda. Mas eu fui, porque algumas coisas que a gente fala, a gente precisa treinar, né? Sim. Não é só o fato, muitas das coisas que a gente está falando aqui, não é só o fato de estar falando, achando que é. Mas uma situação assim que eu achava que ia me ofender. E a primeira eu olhei, e aí já veio aquela coisa de querer soltar logo. Eu parei e fiquei fazendo as perguntas dentro de mim necessárias. E depois que eu fiz todas as perguntas, eu falei, se eu der essa resposta, por que será? Se eu der essa, por quê? Se eu der essa, por quê? E aí escolhi a alternativa e dei a resposta. Você buscou entender a pessoa do porquê que ela fez isso? Perfeito. Nossa, isso move veio de lá? Foi de você ou veio de lá? Veio de lá. Veio de lá. É interessante que eu tentei entender até no nível de imaturidade dela. Absurdo isso aí, hein? Claro. Então, assim, por que eu recebi uma palavra de um comportamento imaturo? Por que eu vou querer usar a minha maturidade para defender? Sim. Sensacional. Boa. E a questão desse diálogo que Você a gente entendeu? faz... Sim, foi além. Uma criança me agrediu. Por que eu vou querer usar Não tem cabimento. da minha maturidade para poder Sim. tentar fazer com que aquela criança Sim. seja madura? Não, o comportamento dela continua sendo de O criança. senhor optou pelo descarte daí? Eu optei pela aquela opção... Ressignificou? Isso, entendi. Neutralizou. É o famoso, numa boa língua aqui, é o famoso fingir de bobo, né? É isso aí. Finge de bobo, ignora a situação vida que segue. e tá tudo certo. Essa palavra ressignificar encaixa bem, né, Fernanda? Encaixa. Às vezes você, como o Roberto falou,
olha de onde veio, não merece nenhuma Não, resposta. Tem essa- questões que não valem a Ressignifica pena. Não, e essa questão algumas de- coisas você despacha, outras você vê Essa que não questão merece de nenhuma resposta. ressignificar, Isso aí. Aislan, vai muito do diálogo que você tem consigo mesmo. Veja só, eu tinha uma implicância muito grande em relação à pessoa que vem e fala direto, principalmente no WhatsApp. A pessoa vem e fala direto, não dá um bom dia, não dá uma boa noite, e já vem com aquele ar imperativo, isso, aquilo, principalmente em questões de trabalho. Você não gosta de Eu gente não- assim, Fernando? Não, eu já ressignifiquei. Veja só, não bom. me incomoda mais. E o que, Estava que eu me faço? preocupando. E o que eu faço? Inclusive. Veja só o que eu faço hoje, Aislan. Esses dias me ocorreu de eu receber uma mensagem, era uma demanda de trabalho, e a pessoa veio e já falou, tananana, processo tal. Eu pensei, antigamente eu pensei, nossa, mas não deu nem bom dia, nem boa tarde. Antigamente. Hoje Ai, eu penso, rapaz, me assustei. tá na correria, tá acontecendo alguma coisa. Qual foi a minha reação? Eu perguntei, tá tudo bem? Tá bravo? Foi exatamente essa pergunta. A devolutiva com pergunta é bom, né? Exatamente, ótimo. Sempre eu procuro sempre perguntar para entender o cenário dessa pessoa. Às vezes está É porque realmente você no joga sufoco. pressão para a pessoa também quando você Exatamente. pergunta para ela, entendeu? A resposta não foi, tô na correria, tô bravo. Ah, não, eu não sei se por me conhecer. Nossa, nem te dei bom dia, né? E já cheguei falando. Pronto. Ali a gente seguiu o diálogo, mas essa questão... Ali já matou algo que iria já fez perdurar pensar. horas Sim, e ia Olha, gastar hoje, sua energia. Exatamente, Fernanda, eu meu Deus, não me poderia- preocupe com esse tipo de coisa. Hoje Ai, mesmo, não. eu falando com o Pedro lá, daí uma hora eu lembrei, vou lembrar de mandar um áudio pro Pedro, que eu tô no meio de 500 crianças gritando nos meus ouvidos aqui dentro de um ginásio, e eu não tô conseguindo dar a devida atenção pro que ele tá me perguntando aqui. Lembrei Sim. de mandar este áudio, Sim. porque, eu faço muito isso. Às vezes... Eu acho que a Viu? pessoa está ali do meu lado, vendo o que eu estou passando. Uhum, E daí você está lá do outro lado, E nem ofendida, que nem boa tarde te dei. E nem, Sim. sempre, Ixi. e nem sempre a pessoa vai ter esse discernimento de fazer a pergunta, de pensar, mas o que aconteceu com a Aislan que Sim. só chegou e jogou isso aqui É. pra mim? Sabe? Então, muitas vezes você ofende gratuitamente. A maioria das pessoas tem o exato interessante. comportamento que você está falando, né? Não sejamos hipócritas ao dizer que não, né? A maioria das pessoas tem essa reação. Olha lá, ó, nem me deu bom dia e já está cobrando. Principalmente se for um funcionário que já está insatisfeito com algo, né? Sim. Olha lá, ó. Já é, Já sabe? cria uma fanfic ali na Sim. cabeça e aí já entra a questão de ser uma pessoa ansiosa, como a gente, como E a aí gente comentou. adentra no que eu falei dos diálogos mentais. Aham, Aí a pessoa aham. começa a falar com ela mesma. Será que aconteceu e isso? vai Será que trocando aconteceu ideia. aquilo? Ô, Fernanda, mas eu acho que a gente pode ir ainda mais profundo. Diga. O Roberto levantou a questão das palavras malditas, né? E de fato, aquele ditado que existe, né? Que às vezes uma palavra dói mais do que uma agressão física em Muito si. mais. Muito Muito mais. mais. Isso é fato, né, Roberto? Muito Por quê? mais. Porque palavras são sementes. Aham. Perfeito. Palavras são sementes. Então eu vou colher de acordo com as minhas palavras. Das palavras que eu vou semear. Então isso é colheita. Então assim, semear é uma escolha, colher é uma sentença. Sim. Colher é obrigação, né? A colheita. Agora é eu obrigatória. tenho que escolher semear. Sim. Então, isso é treinado, sabe? Isso é treinado. Quando nós falei no podcast anterior, eu acho, sobre prosperidade, né? Que eu falei do meu encontro. Assim, Sim. Aquilo mudou Lá a minha atrás. linguagem. Março. Aquilo mudou a minha linguagem. Por quê? Porque nós começamos a criar uma casa que não se falava mais palavrão. Perfeito. Nós começamos a criar. Eu fui criado em lugares muito comum essa questão, mas de repente dentro de casa não se falava mais palavra, não tinha grito, Sim. Ótimo. não tinha grito. E O meu filho foi criado num ambiente sem palavrão, sem grito, sem ficar gritando, entendeu? Uma coisa, um hábito que nós desenvolvemos por muitos anos, pensando justamente na educação do Guilherme. Nós íamos para a mesa sem falar de ninguém. De absolutamente ninguém. Eu vivi muito tempo liderando e nós não íamos para a mesa sem falar de ninguém. De absolutamente ninguém. sim. Vocês falavam de vocês.
das nossas situações. Mas não dizer, você viu o Aisla hoje? Sim. Você viu a Fernanda? Você viu o Pedro? Eu tenho Por quê? isso Por causa também. desse cuidado com as palavras. Sim, nós temos isso lá em casa Interessante. também. Eu- É na mesa e no carro. Porque o carro, eu sempre falo que é o maior formador de crenças da história Muito. da pessoa. Porque você vai vendo seus pais conversando e quando a gente está dirigindo, a gente entra no Sim, piloto automático sim. e aí começa. E aí o filho tá lá sentadinho Antenado. ouvindo tudo. E aquilo que é repetido é... Olha só. Mas, fundamentado em mas nós, como né? que o meu pai estava falando ali agora, estava falando tal coisa agora aqui dentro ele está falando outra. É isso aí. Porque o filho não vai entendendo essa E muitos nem questão de percebem. personagem. Não percebem. Não percebe. Não Ou percebe. subestimam o poder de Sim, entendimento da sim. criança, né? E criança... E loucura, você hein? falando Não tinha isso, pensado cara, nisso. você me obriga a falar daquele versículo bíblico que a boca fala do que o coração está Isso cheio. aí, Não, isso aí, perfeito, isso aí. Então, a perfeito, boca repete. perfeito. A boca fala do que o coração Isso aí. está cheio. Sim. Então, palavras que ferem, eu estou com o coração ferido, eu estou com o interior que precisa ser amadurecido, eu estou com o interior que precisa ser trabalhado. Aí você deu a deixa que eu queria, porque é impressionante a questão do negativismo. Você sabe? Parece que a primeira coisa que vem na cabeça é algo para denegrir uma pessoa Sim. ou puxar algo negativo da pessoa, Desqualificar. desqualificar. Essa Sim. é a palavra, Roberto. Desqualificar. É impressionante como vem acompanhada de um negativismo e sempre num desqualificar e não num elogiar. Sim. Quando eu repetidamente sigo falando aí que as pessoas elogiam em silêncio e criticam em voz alta, Isso aí. Péssima escolha. Isso aí. é o que a sociedade, é o que o dia a dia faz. E muitas sempre. vezes você É joga realidade. suas frustrações no apontamento que faz, Como na maioria das vezes, né? Em meio às palavras, né? Palavras assim, poxa, por que não elogiar? Sim. Como é difícil a gente estar elogiando as pessoas. Vocês já pararam Sim. para pensar nisso? Então, Como é A- mais a fácil honra- a denegrir, honra é algo desfazer, muito complexo, fofocar. Hã? A honra, né? Honrar, celebrar o outro. É muito difícil para a cultura brasileira no geral, né? Mas é que agora Mas é porque assim. Mas eu parei para mas pensar, tem Roberto, sempre essa mas, questão, mas né? por que isso, Roberto? Porque assim, isso vai desde pessoas esclarecidas. Sim. É que isso é sempre aquela questão. Né, Por que eu vou Pedro? honrar Sim. o Pedro? Por que eu vou elogiar o Pedro? Sim. Então, assim, não. Gente, eu acho uma questão assim. Com falta de inteligência. Quando assim, eu não posso elogiar o Pedro porque ele vai se sentir. Não. Vai se achar. Ele vai se achar. Vai subir para a cabeça. Entendeu? Então, assim, eu quero julgar o meu presente a partir do comportamento do outro. Roberto, é ao contrário. Pessoas que falam mal dos outros e justificam, eu vou falar porque estão falando de mim também. Meu Deus. Quem nunca ouviu isso? Eu vou Meu falar porque Deus. falam de mim também, Entendeu? vou fazer o quê? E a construção de você utilizar de palavras bem ditas agora Sim. é tão linda. Vou te Sim. dar um exemplo, eu não Sim, sei se eu já te contei, Aislan. Vai lá. Mas acredito que uma semana, 15 dias antes de você aparecer com a proposta do podcast, a gente faz muito isso. A gente não tem filho ainda, mas a gente faz muito de elogiar entre nós, elogiar terceiros. Que legal. Sabe? Muito Eu bom e o meu também. marido. A gente passou por aqui na rua, não sei onde a gente estava indo, e eu olhei a estrutura do Mangue Meat. E eu falei pro Magno, o Aislan foi muito corajoso, foi muito ousado. Olha o tamanho, olha a ousadia que você precisou ter para ter algo dessa dimensão hoje, Sim. sabe? E não deu uma semana, e isso falando com muito carinho Sim. e respeito, sabe? Não deu uma semana, duas, você veio com o projeto. Então, você soltar para o universo, para Deus, para o que você achar o que você chamar aí em casa, palavras benditas, elas retornam para você. Sabe? Sim, Com total, toda a certeza do total, mundo, sabe? total. Então Sim, é total. muito bacana essa construção, seja entre os pares, seja você com a tua família como um todo, porque essa semeadura,
ela vai refletir em alguém. Com sabe? certeza, Tem gente com que vai, certeza, Fernanda. seja o filho, seja o vizinho, seja alguém que você leve algo e se inspire Me em veio uma você. resposta aqui, Pedro, mediante o que eu falei para você, porque até mesmo pessoas boas não elogiam, talvez Sim. por uma cultura de se eu elogiar vai subir para a cabeça, Sim, a pessoa vai se estragar. Eu acho isso meio ultrapassado, né? De Bem acordo com a ultrapassado. personalidade de cada é um. um comportamento totalmente... Mas veja como às vezes, devido a isso, muitas pessoas boas mesmo deixam de emitir elogios. Deixam Com de... certeza. É com certeza. eu repito, eu fico assustado à detecção do tema. É impressionante como sempre a gente puxa para o lado ruim. Sim. Sempre é mais Então, mas fácil aí, ó, soltar algo sim. ruim. Aislan, e E eu- veja que às vezes a tua palavra vai ser o estímulo que aquela pessoa está precisando eu ia te naquele falar isso dia. aí. Como pode Eu ia fazer te toda a falar diferença, Pô, né? Com certeza, Eu ia sabe? te falar isso, porque assim, sem modéstia, uma das minhas marcas é impulsionar. Quando eu vejo alguém, eu falo. Eu não isso meço, é tão eu bom, impulsiono, eu falo. Isso é E muito muitas bom. vezes eu falo, e a pessoa, não, Pedro, mas não é isso não. Não, Pedro, não, cara, mas não é isso não. Não, você está enganado. Você está querendo falar de outra pessoa, né? Não, é você. Eu enumerei suas qualidades, eu enumerei o que eu observei de você, eu estou Isso aí. vislumbrando o seu potencial. Eu não meço palavras para Isso falar aí. do outro em termos de impulsionar. Aproveitar a oportunidade, Roberto, só citar para você. Até aproveito para mandar um abraço lá para o Ricardo, para a Dúnia, o pessoal do Despertar Treinamentos também. Sempre que pode, acompanha o nosso podcast aqui, Mentes Pensantes. Eu já fiz o treinamento deles, o Despertar, e uma das atividades era a questão assim de você receber um elogio e você abraçar isso. Reconhecer. Sem medo e sem um tom Sim. Reconhecer. de medo de ser julgado por reconhecer aquilo. Nossa, Pedro, você é muito bom mesmo nisso. O que você fala? Nossa. Imagina. Não, não é isso não, cara. Não. Obrigado, imagina. Não, sim, Gentileza muito sua. obrigado. Nossa, eu já E por que não falar, Pedro? Eu sou. Sou mesmo, Sou cara. mesmo, Estou claro. preparado para Obrigado. isso. Exato. Tenho Planto isso há evoluído a muitos cada anos. dia. Tenho evoluído a São cada duas dia. coisas- duas coisas que por não que podem. Por que a sociedade não é assim? É que são duas coisas que não podem mover a nossa vida. Nós não podemos ser movidos por elogio, nem podemos ser movidos por crítica. Nossa, aí você falou um negócio que eu até lembrei aqui, vou contar. Boa. Então, assim, uma razão boa. Tô Não, adotando eu a tua resposta. não posso ser movido, eu não posso entrar num projeto, eu não posso entrar dentro da minha condição, daquilo que eu sirvo à sociedade, pensando que o combustível para mim vai ser o elogio, ou o que vai me paralisar vai ser a crítica. Isso são consequências daquilo que você está construindo. E isso deveria ser absorvido por mim de uma forma muito natural. Tanto a crítica quanto o o elogio. elogio. O negócio, né? O elogio não me envaidece e a crítica não me destrói. Perfeito. Mais ou menos nessa Perfeito. linha, né? Eu O equilíbrio. eu lembro de um autor americano, ele é autor, é líder, é empresário, ele é um homem extremamente relevante. E ele contou um episódio onde ele estava correndo ali no bosque, próximo da casa dele. E aí, enquanto ele corria, passou uma primeira pessoa e criticou ele. Falou, não, mas aquela palavra que você falou, aquele podcast que você falou, você falou disso, daquilo, eu não gostei, você não deveria nem pegar um microfone para falar um podcast. Ele só continuou correndo, ele parou, viu a pessoa e continuou correndo. Aí, 1 quilômetro depois, veio uma pessoa, você mudou minha vida. Através da sua palavra naquele podcast, a minha vida foi mudada, foi transformada. Ele falou, muito obrigado, e seguiu o caminho dele. No entendimento que ele estava querendo dar, é no sentido de quando você tem um foco bem definido, um propósito, uma visão, você vai independente de críticas e elogios, né? E é óbvio que críticas e elogios têm a sua importância, têm a sua influência, né? Mas dentro do exemplo que Roberto falou, eu tive que lembrar dessa situação, porque ela me marcou muito, né? Não, Ela isso me explica marcou muita muito. coisa. Né? Fico satisfeito com essa resposta. Excelente. Começo a entender o porquê. Né, Fernanda? É isso? É isso. Quer que eu dê a notícia agora ou pode ser daqui um pouco mais? Aislan, E a você- galera que está acompanhando nossos programas, o povo lá da família, um abraço para a mãezona lá. Mãe, Como é? Neuli, Neuli. ela adora. Eu achei que Aí era ela Neula. viu? Neula, Neula. Neuli é oficial, Neula é pra todo mundo. Neula. Neuli só no Ao só nos abraçar a documentos. dona Neula, mãe da Fernanda, nós abraçamos toda a mulherada. Mãe, vai dizer que chorou. Rapaziada. Toda quinta ela chega e fala. São "Ô, queridos, filho, né? chorei." Tá Seguidores. emocionada. Stalkers de coração. De coração, é uma stalker do bem.
Isso. Pessoal, só quero fazer também um agradecimento muito especial, Fernanda, Pedro e Roberto. Estou sabendo que vocês estão planejando reformas para o meio do ano lá na casa de vocês. E a hora é agora, lá na HS Tintas, né? A loja aí do Jocélio. Avenida Iguaçu, ao lado da Igreja Matriz, é a loja especializada em tintas, inclusive representando souvenir, mas não é só souvenir não, tem várias outras lá também. HS Tintas, neste mês de abril, condições especiais para pagamento à vista, parcelamento em até 8 vezes no cartão. Não, no cartão é até 10 vezes, deixa eu até conferir aqui, porque senão o Jocélio vai brigar comigo. Mas é o seguinte, olha, parcelamento no cartão em até 10 vezes. No boleto tem até 8 vezes. Então aproveite. Este mês de abril é especial lá na HS Tintas, parceira, patrocinadora aqui do nosso podcast Mentes Pensantes. E cá entre nós, cabe a sua empresa aqui também. Nós prezamos aqui por uma divulgação de qualidade junto ao nosso podcast. Se você tem interesse, pode falar com o Pedro, com o Roberto, com a Fernanda, que estamos todos à disposição. Palavras que ferem ficam por aqui também, né, Fernanda? Que sejamos um pouco mais... Manerem, gente, manerem. Mais empáticos, assim, na hora da emissão das palavras, né? Com certeza. No lugar de algo destrutivo, algo construtivo. Fica a dica. É bem melhor ser quem constrói do que quem inflama, Fecha assim, Muito bom. Fechamos por hoje? Isso. Show de bola. Valeu. Infelizmente, né? Exagere passa nas rápido. palavras benditas. Exatamente. Peque nos elogios. É isso aí. Peque nos elogios. Valeu. Um abraço, gente. Valeu. Olha lá. Tchau.